Ok, bom dia a todos. Vamos ver quem que já está dando sinal de vida para mim aí. Amém? Começando aí mais um estudo, né? Vamos estar orando e quem puder ir já se manifestando, a gente está tentando aprender a mexer em algumas coisas aqui, tá? Já temos 10 pessoas, confirma aqui, amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos nos apresentar diante de Ti e nesse assunto tão importante, Senhor, que a Tua igreja precisa ter conhecimento. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor, para vivenciarmos Tua palavra e a Tua verdade, Senhor. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Amados, o que nós vamos estar vendo hoje é sobre Armagedon, Gog e Magog, né? Ou o famoso Armagedon, né? Que se coloca dessa maneira. É um assunto assim que nós vamos ter que estudar as nações. Profeticamente, algumas coisas estão caminhando para isso acontecer mesmo. Só que Gog e Magog é um assunto complicado, por quê? Porque ele faz parte do segundo período da Grande Tribulação. Segundo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós não estaremos aqui. Nós voltaremos para essa batalha, tá? Acredito, pelo menos todos os textos sagrados, que nós não voltaremos para batalhar. Nós voltaremos para ver, tá, os acontecimentos, assistir e principalmente a vitória, né, do Senhor Jesus sobre todos esses seus inimigos, tá ok? Em primeiro lugar, esse versículo de Ezequiel 5, gente, é muito importante porque ele fala o seguinte: olha, eu colocarei Israel no meio das nações. Então, aquele pedacinho de terra na geografia de Israel, do Oriente Médio, ele não é apenas um lugar para o Oriente Médio, ele é um lugar que tem a ver com o mundo. Eu disse num dos aulões, se eu não me engano, há 3 aulões atrás, que um dos rabinos, ou a maioria dos rabinos, afirma que Israel é o umbigo do mundo, né? Ele está exatamente no meio do mundo, tá? E na realidade é um lugar onde Deus escolheu. Você sabe que Deus poderia ter dado todas as nações, né? Uma vez escutei o rabino Mordecai dizendo que quando Deus pediu para Moisés escolher qualquer nação, ele queria escolher Canadá. Mas como ele era gago, ele ficou gaguejando Canaã, 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 e Deus entendeu Canaã, né? Uma piadinha boba, mas, mas o rabino Mordecai que me contou essa história. Mas enfim, Deus poderia ter dado qualquer uma nação do mundo para Israel, mas deu exatamente ali. E é interessante, amado, que a promessa que Deus colocou sobre aquele lugar, que seria um lugar que emanaria leite e mel. Tá? Um lugar, e o leite tem a ver com a estabilidade e o mel com a cura emocional. Só que a palavra estabilidade tem a ver com riquezas também. Então, se você for pensar, toda a disputa que está atrás, nós vamos ver algumas questões, gira em torno daquela região toda, não apenas pegando Israel. Alguns rabinos mais ortodoxos dizem que aonde Abraão pisou os pés, nasceu petróleo, nasceu riquezas, minerais e tudo mais. Mas, enfim, mas Deus estabeleceu ali, tá? Isso é uma coisa muito importante nós entendemos. Eu gosto muito da frase desse rabino, já citei ela num dos estudos, esse rabino Shan Valosh Riner. Ele é muito conhecido no meio escatológico, tá? Porque ele previu uma série de fatos, né, de acontecimentos, e ele fala assim, ó, para refletir, que eu estou colocando, tá? Quando virem, a frase dele, quando vir o exército russo mover-se para o sul e entrar na Turquia, vistam as roupas de sábado e prepare para a chegada do Messias. Esse rabino aqui, ele fala assim, quando der o start dessa batalha, tá? E quando começar essa batalha, porque essa batalha vai apenas começar, tá, gente? Biblicamente, nós estamos no segundo período da tribulação, já começou uma perseguição aos judeus,
tá? E muitos vão se converter, entender quem é o verdadeiro Messias por causa do falso Messias. Às vezes essa coisa aqui tem que ter o falso para a gente entender o verdadeiro, né? E aí tem aquele texto que nós estudamos semana passada no Acordo de Paz do Jared Kushner, né, o genro do Trump, onde ele está propondo doar a Judéia para a Palestina, né? E você que já foi para lá sabe que tem trocentos assentamentos, né, na região da Judéia. E aí entra aquela coisa que os judeus terão que escapar da Judéia, como Jesus falou. Aí vai acontecer o que Jesus falou, que nós vimos no aulão passado, tá bom, gente? Mas vamos avançando aqui, assim, que é muito importante, tá? Parou de... A Batalha de Gog e Magog, descrita no capítulo 38 do livro de Ezequiel, é um dos aspectos mais debatidos no campo da profecia. Por quê? Por causa das nações e porque ainda existe algum grupo, algumas pessoas que acreditam que essa batalha acontecerá já no início da grande tribulação. Então, a questão hoje da discussão escatológica é se ela está no início ou se ela está no final. As pessoas mais ortodoxas, elas entendem que essa batalha vai estar no final, entendeu? Por que ela vai estar no final? Justamente por causa dos acontecimentos. Tá? Que tipo de acontecimento? Exatamente os acontecimentos que diz respeito à, à implantação do reino messiânico. Né? E nós vamos ver aqui como é que Deus vai processar isso, tá bom? Olha, em Ezequiel tem os países aliados de Gog, que formarão, e eu vou mostrar tudo isso aqui no mapa, tá, gente? Uma aliança poderosa contra Israel, vinda do norte. São eles, ó, o Irã, o Sudão do Norte, a Etiópia, a Líbia, que é a Put, Ucrânia, que é Gomer, ou nós vamos só falando Turquiã, ou Turquia, que é Torcama, todos tirados dos textos bíblicos, né? Então, de forma simples, os países Irã, Etiópia, Líbia, Turquia, Ucrânia, Crimeia e Síria serão os países aliados do líder russo que atacará Israel. E é interessante que isso aqui vai acontecer mesmo que eles não queiram, porque essa semana eu estava estudando uma palavra, eu tenho recebido alguns material do hebraico muito profundo, tá? E tinha uma palavra assim que eu não compreendia a originalidade dela ou a etimologia dela, que está lá em Ezequiel 38. Ao preparar esse estudo, eu fui ver essa palavra nesse material novo. E aí eu fui ler, porque ele faz link com vários comentaristas, né? E todos os comentaristas falando dessa palavra, que é quando Deus fala em Ezequiel 38, que eu colocarei um anzol, tá? E puxarei Gog. Aquele anzol, gente, a melhor tradução dele é quase que uma coleira, e eu vou levar, mesmo que não queira, a Rússia entrar nessa guerra. Ou seja, Deus vai fazer assim, olha, é a mesma coisa se a Rússia falasse, olha, nós lemos as profecias, né, por uma questão de prudência, nós não vamos entrar nessa guerra, porque pelas profecias nós perdemos essa batalha. Então nós não vamos entrar. E Deus falou assim: olha, eu não vou puxar vocês vão entrar, porque eu tenho um plano para que isso aconteça. Ou seja, é aquilo que Salomão vai entender perfeitamente. Tá? O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina. Tá? E aí, por isso que profeticamente nós podemos orar, né? O coração de qualquer pessoa está nas mãos do Senhor, ele inclina, orando pelos nossos filhos. Senhor, inclina o coração dos nossos filhos à tua vontade. E assim vai, tá, gente? Aqui é estudo bíblico, mas também é ministração. Então, o comentarista bíblico Ralph Alexandre declarou que um dos enigmas da profecia bíblica que ainda perdura é o acontecimento que diz a respeito de Gog e Magog, descrito em Ezequiel 38 e 39. Isso é a primeira frase que eu iniciei, que ainda os escatologistas têm muita dificuldade, né, em compreender e entender o que está acontecendo. Aquele rabino que eu citei no começo, ele falou assim essa frase, ele falou assim, as manchetes de hoje foram escritas há 2.600 anos. Ele está se referindo, a que manchete? Ele está se referindo à manchete de Ezequiel. Eu acho fantástica essa frase dele, tá? Ele é um rabino ortodoxo que espera o Messias, não é messiânico, mas ele é uma pessoa muito respeitada. Ele já veio a falecer, tá, gente? Mas ele deixou um legado muito grande. É ele que fez um estudo polêmico para o mundo hebraico ou judeu, que ele disse que a probabilidade da arca
estar escondida até no tempo de Tito, da invasão, numa das grutas ou cavernas, né, onde Herodes tirou aquelas pedras para construir o templo, na qual Jesus conheceu, e ao tirar aquelas pedras fez um formato esquisito, porque ele quebrou e acabou fazendo ao, ao olhar de algumas pessoas um rosto de uma caveira, que não era propriamente uma caveira, dava essa ideia, né? Quem já foi em Israel, hoje o nariz dessa caveira está detonado porque os árabes fizeram questão, né, de bombardear ali para desfigurar, como que não fazer nada para ser localizado algumas questões. E esse rabino fala que ele acredita quando Jesus foi crucificado, porque aí quando Tito invade, eles pegam tudo e na fuga eles acharam um túnel, que neste túnel estaria a Arca da Aliança, que foi escondida no tempo de Jeremias, okay? Quando a Síria entrou. Esse é um estudo, e ali ele fala que ele se converteu. Por que, que ele se converteu? Ali ele fala assim que a probabilidade do sangue da cruz, que escorreu de Jesus, ter caído exatamente em cima do propiciatório é 99%, tá? Então, assim, é um rabino muito sério e ele vai escrever isso, por isso que ele é muito respeitado e para nós faz importante. Então, a Terceira Guerra Mundial envolverá o Oriente Médio devido à riqueza do petróleo e Israel, pois o armamento bélico de Israel é grande. Então, se tem uma Terceira Guerra Mundial, eles chamam, o escatologista, o Amargedon dessa terra. Então, vamos lá. A origem do nome das nações. Isso aqui é muito importante. A primeira pergunta que se faz quando vai estudar Gog e Magog mas tem muitas nações ali esquisitas nos dias atuais que não existem mais. Aí, gente, todo exegeta bíblico, ele vai trabalhar com a hermenêutica, ele vai trabalhar com a escatologia, ele vai trabalhar com as línguas originais, tá? Ele vai trabalhar com os textos originais. Ah, pastor, temos textos originais, mas nós temos cópias fidedignas, tá? Para você ter uma ideia, o livro, a carta de Paulo aos Efésios tem mais de 1000 e poucas cópias, tá? E são cópias fidedignas, bate ali. Ah, mas pode ter uma tradução diferente? No caso de Efésios, só para você ter uma ideia, quando no versículo 3, que Paulo fala, bendito ao Senhor nosso Pai, que nos abençoe com toda a sorte de bem nas regiões celestiais, as cópias que estavam na Ásia Menor, na parte norte, ali perto de Tiatira e Esmirna, ali está a palavra Sunaron, em vez de Aion, que está na própria cidade de Éfeso, né? Aí você pergunta, não, mas está errado. Não, Sunaron significa reino bélico. Tiatira, você tem uma guarnição romana. Tá? Não é nem para estar falando isso aqui, mas está vindo agora. Vamos lá, tem uma guarnição romana. Então, se falava Aion, que é regiões celestiais, eles não iriam entender. Mas se falar Sunaron, que tem o mesmo significado de regiões espirituais, mas tem um significado agora de reino, eles iriam entender. Então, bendito nosso Pai do Senhor, que nos abençoe em toda sorte de peças, com as bênçãos do seu reino sobre nós. Então, é uma questão, é aquilo que eu já citei num dos aulões, é você pegar, fazer uma receita de um bolo de macaxeira, ou de um bolo de aipim, ou de um bolo de mandioca. Conforme a região que ela foi escrita, vai entender o que é. Tá? Para nós, mandioca, para vocês lá no sul, é aipim. Mandioca lá no nordeste é macaxeira. O que importa? A receita. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos de hermenêutica. Então, é um cuidado aqui. Então, quando você vai estudar Gênesis 10, você tem quem? Os filhos de Noé. A geração foi destruída, a humanidade foi destruída, gente. Tá? E aí começa uma geração ou uma nação. De 100, nós temos os judeus e os árabes. São as duas nações que vieram sem. Somente uma pessoa gerou duas nações. Tá? De cão, nós vamos ver os povos africanos, os povos negros. Aqui é uma discussão muito grande sobre cão, da questão da pigmentação da pele, mas todos os países árabes. E Jafé, que vai gerar a Europa, ou os países asiáticos, ou os países... mas não está a América. Claro que não está, porque a América foi descoberta pelos descendentes de Jafé, vamos colocar assim, tá? Não está o Brasil. Não está o Brasil, porque ele for... pega toda a Europa, tá, Jafé? Mas assim... Aqui não quero gastar muito tempo, mas é interessante, para quem tiver mais curiosidade, eu posso até fornecer material, daqui que se tira o estudo das nações. Então, quando você vai para Ezequiel, você tem que ter Gênesis 10 decorado na sua cabeça,
para você começar a encaixar essas nações conforme a descendência dela, tá? E da Europa nós vamos ter Magog, o Gog e Magog, nós vamos ver por que é Gog e Magog. Há uma ênfase, repete-se 3 vezes, né? A terminologia Gog, de Magog, do príncipe, né? Nós vamos ver tudo isso aqui. Isso aqui é uma tabela, amado, que nós podemos dizer como é que foi todos os filhos, né? De, segundo o mapa, né? O mapa que nós temos ali em Gênesis 10, tá ok? Então, da onde que surgiram todas as nações, lembrando que o começo do mundo foi essa região, tá? Então, Ezequiel, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, e chefe de Meseque e Tubal. Então, nós estamos falando de alguém, tá? Que é Gog, da terra de Magog, tá? Que é chefe de Meseque e Tubal e profetiza contra ele. Então, a primeira questão que nós temos de entender é essa expressão Gog. Tá? Na língua dos sumérios, a palavra Gog significa trevas e Magog, terra das trevas. Então, na realidade, talvez Deus está fazendo uma ênfase de um período que vai surgir dali. Só que isso não seria o suficiente para identificar a nação. Tá? Só que na língua dos sumérios, esse povo de Gog, e aí nós temos muitos comentaristas aqui que não dá para pôr, que não é o interesse nosso, todos eles vão colocar aquela região do Cáucaso, ou seja, aonde está a Rússia hoje. Mas mesmo que as pessoas pudessem ficar com dúvidas, Deus esclarece mais. Gog, conhecido como príncipe de Rosh, pico, ou também cabeça, ou também urso. Para nós, o mais importante é essa expressão urso. Por quê? Porque o símbolo da Rússia é um urso, o símbolo dos Estados Unidos é uma águia, e às vezes profeticamente, e correrão e se cansarão, mas subirão, serão resgatados, porque quando Isaías fala ali que voarão como águia, ou terão as forças renovadas pela águia, a expressão no hebraico é a águia virá em seu socorro. Todas as vezes quem veio em socorro, tá, do povo judeu foi os Estados Unidos, que é simbolizado pela águia. Nós já falamos aqui quando o Buzz, né, que o Armstrong desce apressado lá para pisar na Lua, né, e ele que coloca a bandeira, né, e o Buzz também, aliás, é o Buzz que põe, né, o Armstrong desce assim, um pequeno passo, um grande passo para a humanidade. Aquela frase famosa da Lua, e o Buzz vai colocar a bandeira, e o Buzz coloca a primeira bandeira da NASA, que é uma águia. E aí você tem também, quando eles pousam na Lua, né, a frase que o profeta fala, a águia fará o seu ninho na Lua. Então, assim, às vezes quando a gente vai estudar, a gente precisa trabalhar também essa simbologia, que são simbologias atuais, tá ok? Então, Roche, ou Rocher finalmente Rússia, é uma evolução do nome. Gente, isso aqui todos os linguistas, não apenas cristãos, todos os linguistas, os antropólogos que vão estudar a questão das raças, a questão, né, se de repente a América foi povoada através da Antártica. Quem já estudou isso, já viu, não é o caso aqui. Aí você tem lá como é que eles atravessaram, então antes de acontecer alguma separação das placas, por isso que você pega o mapa do Brasil, encaixa certinho na Europa, e etc, 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 etc. Tudo isso é geografia, antropologia e linguística que vai dizer a questão das nações. Não é o estudo aqui, mas tem muitos livros, tá? Formação das nações, origem da humanidade, aquele livro que está famoso agora do Sapiens, né? É interessante, ele é um livro ateu, mas ele conta como é que tudo começou. É interessante porque ele vai falar exatamente dessa andança, como diz o baiano, da humanidade até chegar nas outras nações. Então, quando eles vão fazer isso, eles vão estudar desmistificando todo o conteúdo histórico, e aí eles entendem que Rússia vem de Rush, exatamente como está lá em Ezequiel. Isso é muito importante para nós. Então, Magog foi citado por Flávio Josefo, um dos maiores historiadores judeus, que mostrou que Magog tratava-se da terra dos citas. Isso é muito importante para o estudante, tá, de antropologia e geografia bíblica. A região norte e nordeste do Mar Negro, a leste do Mar Aral, também sobre o domínio russo. Então, assim, gente, pastor, eu ouvi alguém falando que não vai ser a Rússia. Amado, segundo o texto bíblico,
tá? Eu, Silas, afirmo 100% ou 110% de certeza que vai ser a Rússia que vai comandar tudo isso. E não é difícil, gente, porque nós temos, e eu falei no aulão passado, que um dos desejos, né? Você pode ver que a Rússia ficou quietinha, né? Porque a Rússia não quer bater de frente com o Jared Kushner, porque o Jared Kushner tem muitas ações ali no Emirado Árabe, ele tem ações, né, em regiões de minério, que tudo isso interessa a Rússia. Então é mais ou menos assim, é só ele dar um comando, ó, não vendemos mais para cá. E você sabe que isso é a pressão comercial que existe no mundo hoje. Então tá, então a Rússia ficou quietinha, mas tudo indica. E as últimas frases, né, do Putin diante de tudo isso, e você sabe que ele mandou matar, né? A pessoa fala que não, mas mandou matar os seus concorrentes. É assim que o Putin funciona. Tá? Não é o primeiro cara a ser envenenado que bate de frente com ele. E ele se diz que ele é um representante dos czares, né? Ele mesmo fala assim, no último discurso que ele fez no dia não, estamos em agosto, 8 de agosto, gente, deixa eu ver, 8 de agosto no sábado, né? Foi 8 de agosto no sábado, isso. Ele fala o seguinte: quem aqui que não tem saudade da mãe russa, quando a mãe russa dominava toda aquele lugar? É uma frase solta no meio de uma pandemia, tá? Então ninguém prestou atenção. Mas se não tivesse a pandemia do Covid, gente, todo mundo ia dizer, opa, pera aí, o que esse cara está querendo dizer com isso? Tá? O que ele está querendo dizer com isso é que ele tem saudade. Então, filho do homem, o versículo 2. Então, nós já vimos quem é Gog, tá ok, gente? Vamos lá. Dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de... Aí vem mais detalhes dele, tá? E aí o que é importante aqui? Que um novo nome, Meseque, que vai aparecer. E aí nós precisamos entender que Meseque, neto de Noé, tá? Mosque, que significa mosque, ou seja, vai dar a palavra Moscou. Isto daqui, gente, essa questão da linguística aqui é muito interessante. O Raul Lins escreveu um livro em 1973 sobre como é que conflitos do Oriente Médio, tá? E ele vai trabalhar um assunto aí muitíssimo interessante, porque ele vai colocar o seguinte, olha, a etimologia e a linguística vai dar um nome de uma nação. Daniel, Ezequiel está falando há 2.600, quase, vamos colocar arredondado, quase 3.000 anos atrás. Quase 3.000 anos atrás. E ele dá um nome de uma cidade e ele dá o nome da capital dessa cidade, porque aqui quando fala que o príncipe desse lugar significa a capital, o cabeça, príncipe é o cabeça, entendeu? Então é muitíssimo rico, não tem como nós ficarmos alienados, né? Vivemos uma utopia aristotélica e achamos não, a coisa assim não é bem que assim, e muito menos caímos, né, na sombra platônica e dizer, não, essas coisas é meia ficção, é exagero. Não, não é, amado, está aí, e quem tem ouvidos, ouça, tá? Então, a guerra vai sair de lá, repito, para quem não pegou o começo, nós não estaremos, mas se Deus deixou, porque é importante para nós sabermos, e até para aqueles que vão ficar, e não seremos nós, em nome de Jesus, tá ok? Filho do homem, dirige o teu rosto, o mesmo versículo, tá, gente? Nós vimos, né, ó, chefe de Meseque e Tubal, ó, príncipe e chefe. Essa palavra príncipe que significa que Meseque é a capital de Gog, tá? Então por isso que eles chegam a essa questão, tá? E Tubal, tá? E aí nós temos a palavra, não é Tubal Vilela, viu, gente? Ah, a coisa vai acontecer lá na Praça Tubal Vilela. Não, mas não é na Praça Tubal Vilela, não. Tubal é um, tá? Tubal ou Tubali ou Tobolsk, antiga capital russa do século XVII e século XVIII, gente. É interessante porque se você gostar de história, você vai ter que pegar alguns autores antigos e você vai ter... Eu tenho alguns autores que vão escrever sobre a Rússia, principalmente um livro grosso, chamado A Nomenclatura. Esse livro pode ser escrito por causa do Boris Yeltsin, quando o Boris Yeltsin começa a fazer aquela abertura na Rússia. Vocês sabem disso, vocês acompanharam, né? Alguns aqui já tinham nascido. E aí, quando ele começa a fazer aquela abertura, ele permite a história ser reescrita. E quando vai se escrever esse livro chamado A Nomenclatura,
eles vão identificar que antigamente a capital da Rússia chamava Tubal, tá? Ué, pastor, mas lá atrás não é Rocha, ou Rússia, ou Moscou, Moscou é de Mesec. Para mim foi desculpa falar essa expressão, uma brincadeira, uma piadinha de Deus. Deus, vocês vão ficar mudando o nome da cidade de vocês para ninguém identificar? Deixa comigo, eu vou colocar todos os nomes. Então, na realidade, deveria ser chamado, Tubal deveria vir primeiro, tá? Mas o que o autor Ezequiel, no caso, recebeu de direção de Deus? De colocar o atual. Então, nós temos Moscou, tá? Que é hoje. Mas se você for pesquisar nesse livro Nomenclatura, um livro grosso, como eu falei, muito bacana, né? Logo a abertura lá do que o Bory Austin vai se propor, né? E aí eles vão escrever que no século... Aliás, começa no século XV, tá, gente? O século XV é o século que você vai ver do iluminismo, existência ali na Europa, tá? A Rússia está se começando a dar os seus primeiros... O urso começa a roncar, até o historiador, né, desse livro da nomenclatura, são vários autores, ele fala assim, foi o período que o urso começou a botar sua pata na Europa. Então, veja só, os próprios autores vão chamar uma figura que está em Ezequiel. Eles não estavam pensando em Ezequiel, tá, gente? Eles estão fazendo um livro científico, um livro histórico, tá ok? Mas isso aí é interessantíssimo. E aí no versículo 5, eu pulei os versículos porque nós estamos estudando as nações, tá? Persas, etíopes e os de Pute, com eles todos com escudos e capacetes, tá? Eu não vou estudar a expressão escudo e capacete, você falaria o seguinte, mas pastor, hoje escudo e capacete é uma nomenclatura, mas gente, uma nomenclatura de guerra, é uma nomenclatura de guerra. Então, é claro que Ezequiel deve ter tido a visão, mas Ezequiel não saberia descrever, como quando João viu uma aeronave, um avião, né? E ele descreve como um gafanhoto, veio como um gafanhoto. Quando você pega essa nave que foi que o Barack Obama colocou no porão, e agora o Trump está trazendo todo o protótipo e modelo e todo esse arsenal que é esse estilo, né? Essa aeronave preta, né? Ela tem um outro nome, não estou lembrando, tá, gente? Eu estou dando aqui, tá vendo as informações. Mas enfim, essa aeronave, quando ela sobrevoa, de longe ela parece um gafanhoto. Agora imagine vindo duas ou três. E lembrando que ela é a única aeronave que nenhum radar pode identificar, tá? Então, quem são esses persas? Aqui os persas é bem mais fácil, tá, gente? Porque você vai pegar um mapa aqui, tá? Só que é importante você identificar aqui, ó, Turquia, tá? Não tem como errar aqui. Tá? Pérsia atual Irã, né? O Irã passa a ser chamado de Irã em 1935, tá, gente? Por causa de um feito do avô do Khomeini que começa a mudar a nomenclatura buscando algumas questões. Mas essa informação que é muito importante, são arianos e não árabes. Tá? A Turquia, gente, ela tem muito mais os pés na Europa do que nas nações árabes. Tá? Isso aqui você pode estudar que está lá. E falam persa, claro. São 90% que são muçulmanos xiitas. Isso é importantíssimo. Ah, pastor, é tudo igual. Não, os xiitas, eles são aquele grupo radical. Aquele grupo, aquilo que eu falei, você pegar o pessoal do ISIS, ou você pegar o próprio Bin Laden, tá? Ele era xiita. O cara que está do lado dele, quando eles estão naquela caverna lá no Afeganistão, tá? Que eles estão discutindo sobre as duas torres, tá? Ali, isso é um vídeo de 96 que eles estão discutindo, depois aparece um vídeo de 2002, né? Logo após as torres, eles estão até o Bilad faz assim, né? Pá! E eles dão risada. Aquele cara que está do lado dele, barbudo, que era o número 2, né? Que o Bush faz o calendário da morte, ou o calendário do eixo, né? Do mal. Não sei se você sabe, todos eles foram feitos em cartas de baralho, né? O número 2, ele é sunita, tá? Ele é sunita. Então, ele era o mentor ali, o idealizador que estava por detrás desse período. Então, o xiita é extremamente terrorista, tá, gente? Então, o Alcorão, o livro deles, diz o seguinte, olha, gente, isso aqui está no Alcorão, e eles negam, mas está ali, ó. Nenhum muçulmano irá ressuscitar antes que todos os judeus sejam mortos. Lembrando que Alá é o principal Deus dele. Eu coloquei com letra minúscula porque é o principal Deus deles, tá?
Quem vai ditar o Alcorão, nós sabemos que é Maomé, apesar de Maomé dizer que ele recebeu do próprio Alá, mas aí nós não vamos discutir religião. Eu dou uma aula, tá? Para quem não sabe, gente, eu dou aula desde 1986, né? Muitos não tinham nem nascido aqui ainda, né? Então já faz algum tempo. Então a gente mexe muito com essas informações, tá? E aí eu dou uma aula sobre a história das religiões, e nós gastamos um bom tempo estudando o islamismo, justamente por ser muito próximo a nós e tem toda uma configuração escatológica sobre nós, tá bom? Então, voltando ao versículo. Peça os etíopes, Etiópia, eu vou só falar um versículo, mandar um slide só, mas o próprio nome já está aí, Etiópia, mas esse aqui é interessante, que é Pute. Put significa Líbia, árabes ou países africanos, que pega Argélia, Marrocos e Tunísia. Então você vai ter, gente, todas essas nações aqui, ó. Essas nações que vão também querer tirar proveito da proposta de guerra que a Rússia vai fazer. Lembrando de novo lá no versículo 1, quem vai ter essa ideia vai ser a Rússia. Talvez seja o Putin, se o arrebatamento estiver próximo. Eu acredito que está, gente. Não estou aqui pregando medo nem nada, mas assim, há muitos sinais se cumprindo. Ah, pastor, mas se daqui 10 anos não acontecer, sou eu. Eu não estou dando datas. Lembre-se disso, eu não estou dando datas, mas é algo para nós realmente nos preocuparmos, sim. As profecias estão às portas, né? Uma vez eu estava levando a avó Suzy e ela me perguntou, pastor, na sua matemática falta muito. Eu falei assim, vó, a última informação que eu tenho é que os anjos já pegaram as trombetas e estão limpando ela para tocar. Então, ou seja, já estão limpando as cornetas para tocar, tá ok? E Gomer e todas as suas tropas, né, versículo 6, né, a casa de Torcana, do extremo norte, né, e, de novo, a palavra Gomer, que aí é uma informação nova, né, para nós. E aí, vamos lá, quem que seria esse Gomer, né? Gomer ou germânico, olha só, hein, gente? Povos bárbaros, celtas e citas da região do Mar Negro e Europa Oriental. Então seria Alemanha, Polônia, antiga Tchecoslováquia. Amado, eu fico assim, todas as vezes que eu estudo, né, a antropologia, a história e a semântica desses países, né? É uma coisa impressionante. Deus está ali falando, olha só, as nações que vão estar se levantando aqui. Então, essas nações vão estar se unindo. A Rússia está aqui nesse amarelo, tá? O Israel não dá para ver aí, mas tá o umbigo, né? Umbigo, quase ninguém vê umbigo, né? A não ser quando alguém bota um piercing lá, né? Mas vamos lá. Não chama nem atenção, gente. Não chama nem atenção, tá? Então, essas são as nações que Ezequiel teve a visão como sendo de Gomer, tá? Israel, só para quem saber, está aqui embaixo, onde está essa palavra. Então, assim, ó, é muita gente que vai se levantar. Na realidade, nós podemos dizer o seguinte, ó, como a igreja subiu, tá? Os que ficaram, né, aqueles que não se converteram, o resto vai tudo se levantar contra Israel. Aquele ódio, talvez, que Satanás tem desde o começo contra o povo de Deus, contra a igreja, e principalmente agora contra Israel nesse tempo, porque a igreja não estará mais aqui. Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, Paulo fala assim, olha, vocês precisam entender que essas coisas não estão acontecendo porque nós ainda estamos aqui, e é por causa dos intercessores. Porque, amado, é interessante isso que Paulo fala, parece só ali, e vai aparecer no livro de Ezequiel e Daniel, essa mesma ideia de que é a intercessão que está clamando, é como se a intercessão estivesse falando assim, Senhor, ainda tem pessoas, então não é que a intercessão está impedindo isso de acontecer, não é isso que eu estou falando. A intercessão está contribuindo para isso avançar mais. Como que a intercessão faz se não há quem pregue? A intercessão ora, Deus levanta situações para que essa pessoa entenda que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo fala uma coisa assim que é interessante, tá? Eu quero finalizar a linha de pensamento. Ele fala assim que essas coisas elas são abreviadas, tá? Então é como se Paulo fala assim, Silas, tá tudo pronto. A Rússia podia se levantar amanhã. A sua Rússia fala assim, gente, eu não aguento mais Israel, vamos atacar, vamos pegar tudo para nós. Se ele fizer isso hoje,
essas nações iriam aceitar. Só que isso não acontece, é como se Deus falou assim, ó, é Deus que está abreviando. Essa palavra no grego, abreviar, literalmente abrir um parênteses e arrancar assim e dizer, ó, pera um pouco aí, segura a onda aí. Na expressão mais popular seria, segura a onda aí, tá ok? Os povos de Gomer, ó, o Talmud, hein? Talmud, de onde o Talmud dá as informações, lembrando que parte desse povo alcança a Ucrânia no sul e até a Crimeia. O próprio Talmud, gente, vai falar sobre aquelas nações, não no sentido escatológico, tá? Ele vai falar sobre... porque o Talmud, ele é... O que é? Ele é um comentário da Torá e um comentário dos profetas, tá? Então ele vai trabalhar, a Torá são os livros escritos por Moisés, tá ok? O Talmud é o comentário de todo o livro, a Torá, os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, e também os proféticos. Aí dentro dos toratistas, ou os rabinos que estudam a Torá, ou se julgam escribas nos dias atuais, aí você vai ter aquela classe que vai estudar sobre as profecias dos últimos tempos, sobre as profecias do Messias. Então você vai ter uma série de estudos focados exatamente no aspecto ou escatológico ou geográfico. Então você tem classes de escribas. Então não é todo judeu que sabe tudo, não. Então por isso sim, que é muito importante, e pode ver quem estuda escatologia, você vai ter que ir atrás do judeu X ou do rabino X, porque aquela é a área dele. Eu vou dar um exemplo, gente. Tem uma matéria na faculdade que é apologética. Apologética, ninguém se candidata a pegar, porque o cara que se especializou e gosta disso é o professor Reginaldo. Quando são matérias de psicologia da religião, sociologia da religião, antropologia, tipologia bíblica, grego, hebraico, aí é o Silas. Hoje, quem está ficando mais com grego e hebraico é o Samuel, tá? Que foi meu aluno, inclusive, tá? Mas, enfim, é mais ou menos cada professor na sua área, como nós temos hoje. Então, os rabinos escatológicos que estudam as profecias, eles identificam que o Talmud são comentários, são escritos, porque tem vários Talmuds. Qual o Talmud? Tem um Talmud do Silas, vamos pegar, tem um Talmud do professor Reginaldo. Talmud são comentários, tá, gente? Então, um deles fala exatamente sobre isso. Avançando um pouco mais, até porque é o nosso horário, Gomer e todas as suas tropas, casa de Torcana. Casa de Torcana, vamos lá. Gente, a casa de Torcana, né? Você vai ter aqui, ó, que é a Turquia. Gomer lidera a Turcana, a atual Turquia e as tribos turcanas. Envolve a Armênia também, tá, gente? E a região cosaca no sudeste da Rússia. Você lembra que eu te falei que um dos grandes problemas da Turquia é que ela está, uma parte dela no Oriente e a outra parte ela está na Europa do Norte, né? Ou seja, ela faz uma ponte entre os dois mundos. Eu gosto muito dessa expressão aqui, tá? A Turquia é muçulmana e o país mais estratégico porque une a Europa e a Ásia. Então, a Turquia é uma ponte. Interessante isso. A Turquia é uma ponte que liga. Então, se você for pegar um mapa, você tem a possibilidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, da Rússia com seu exército descer pelo Irã, ou você tem a possibilidade de descer pela Turquia. Todos os estudiosos entendem que será usado a Turquia, até por causa de facilidade de se locomover. Lembrando que o Irã tem muitas montanhas, tá, gente? Muitas montanhas, ficaria mais difícil. Aí, ó, a questão da Etiópia, né, Kush, né, que seria o norte da África, os países africanos também vão entrar. Aqui é um estudo por que eles vão entrar. Nós vamos responder essa pergunta mais para frente, tá ok? Daqui a pouquinho. E aí você tem que entender essas questões. Então, gente, vamos lá. Qual o motivo da invasão? Isso aqui é muito importante. Como que alguém vai ser convencido de atacar, tá? Bom, se você pegar Ezequiel 38, você vai ver que nós deixamos algumas nações de fora, porque elas são pequenas dentro do contexto. Você tem os comerciantes de lá que ficam na dúvida, mas eles vão pegar, vão pegar os despojos da guerra, tá? Enfim, mas eu peguei as principais nações, as que vão entrar mesmo em batalha, tá?
Bom, o primeiro motivo é esse aqui, gente, ó, despojo, riquezas do Mar Morto. Gente, vocês não têm ideia, tá? Em 1991, 6 tipos de minerais de grande quantidade de fosfato, cobre, silicato, manganês, feldspato e ferro, avaliados em 20 trilhões. Gente, eu fiz questão de colocar, eu só não identifiquei o jornal, desculpa, foi uma falha minha. Somente os 6 minerais, os 6, valem mais que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha junto. Amado, quando eu olho para isso, eu penso, e eu não posso deixar isso passar. Quando Deus dá algo para nós, Ele dá algo por completo. Quando Deus nos entrega uma bênção, nós não sentiremos necessidade de nada mais. Tá? E quando Deus dá uma bênção, Ele dá riqueza. Então, eu e você precisamos aprender, não é ficar fazendo campanha, ir no monte brigar com Deus, simplesmente, Senhor, me faça pronto para receber a minha herança. Porque o filho pródigo, quando recebe a herança fora de hora, olha a caca que ele fez. Tá? Quando você recebe a herança na hora certa, você tem o dom para administrar. Então, muitas vezes, Deus coloca recursos nas nossas mãos na hora certa, porque Ele não quer que se desperdice as coisas. Tá? Então, quando você trabalha esse aspecto, agora voltando à questão aqui escatológica. Gente, todos esses minérios que foram descobertos em 1991, talvez no tempo de Abraão, não teria sentido. Mas se você for ler Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que Deus começa a descrever para Moisés, e para Moisés falar isso para o povo, como que era a terra. Uma terra de riqueza, uma terra de mananciais. Se você for pegar a etimologia das palavras ali, eu sempre brinco com os meus alunos, tá, gente? Tá? Que pegando a etimologia da palavra, é uma terra de mananciais, é uma terra de riqueza, significa o seguinte: se um dia descobrir, tá, um minério que não existe catalogado, tá, em nenhum escrito, e esse minério passa a ser importantíssimo no sentido econômico, pelo seu valor, esse minério vai aparecer do nada em Israel. Eu brinco com meus alunos, por quê? Porque quando o Senhor fala que Ele dá, Ele está dizendo o seguinte: o que é a palavra bênção, gente? A palavra bênção no hebraico significa tudo aquilo que te é necessário. Tudo aquilo que te for necessário. O extraordinário é demais. O extraordinário é graça, o extraordinário é misericórdia, o extraordinário como colocar assim, carinho de Deus. Mas bênção é o que me é necessário. Então, o que o Silas precisa na cidade de Uberlândia? Deus entendeu que eu precisava de uma casa, então ele me deu uma casa. Deus entendeu que eu precisava de um veículo, Deus me deu um veículo. Deus entendeu que a Monte Abrão precisava de um local próprio, Deus deu esse local próprio. Tá? Então, assim, Deus vai trabalhando isso, nós precisamos entender. Então, o motivo aqui é um motivo estritamente comercial, tá? De ganância mesmo, tá ok? A 1910, gente, aqui é o Rabino Hitchcock, não é o cara que fez Os Pássaros, né? Aquele diretor de filme, não, tá, gente? Alfred Hitchcock, esse aqui é outro rabino. A partir de 1910, descobriu-se que Israel tinha gás natural. Peraí, opa, gás natural é o que a Rússia precisa hoje. Gás natural, amado, vai ser... Porque, assim, se houver uma situação ou de descongelamento ou do esquentar a Terra, como o efeito estufa, o gás natural é primordial. Onde é que foi descoberto? 2010. Nós estamos falando agora, já. Nós estamos falando de 10 anos atrás. E petróleo, algo que de repente faz a sua terra ser muito atraente. Esse rabino, ele vai falar assim, gente, nós precisamos entender quando foi feita essa descoberta. Ele fala assim, a partir de agora nós temos que saber administrar esse gás. É bacana o discurso dele, tá, gente? Não dá para colocar aqui na íntegra, tem no YouTube, tem. Você tem que ficar pesquisando, tá, gente? E aí ele fala o seguinte: só que tem uma coisa. Nós precisamos entender que agora, mais do que nunca, nós precisamos guardar as nossas fronteiras. Porque isso daqui é algo que se fará, né?
ou mexerá com a cobiça da humanidade ou cobiça das outras nações. Então, veja só, nós temos minerais, nós temos petróleo, nós temos gás, e se aparecer alguma coisa a mais que se faz necessário, vai estar lá também, tá bom? Isso aqui é muito importante, gente. A Rússia quer se apoderar dos petróleos dos países árabes. Na realidade, a Rússia, se fosse continuar, qual que é o plano da Rússia? Isso, alguns estrategistas já colocaram isso e eles não estão falando a respeito de Gog e Magog ou do Amargedon. Eles falam o seguinte, olha, se a Rússia se apoderar de Israel, ela está na fronteira com Emirados Árabes e com a Arábia Saudita. Então, para ela simplesmente deslocar para lá é muito fácil. E aí eles colocam exatamente isso, que o interesse da Rússia, se ela entrar numa guerra contra Israel, seria tomar conta daquele lugar, porque a Rússia sempre foi estrategista no sentido de tomar conta do vizinho. Se lembra em 1960 e 61, tá? Quando o Kivek, né, o presidente russo lá, implanta, né, em Cuba, os famosos mísseis cubanos, que você já ouviu, nós já falamos em 2 aulões aqui, né? Que o John Kennedy fala que não dava 1 minuto para meia-noite, né? Porque ali poderia sair uma terceira guerra mundial, quer dizer, não ele falou, mas os escatologistas. E o John Kennedy vê as fotos. É muito bonito você entrar no YouTube, mísseis em Cuba, 1961, põe só mísseis em Cuba, fotos, imagens. Aí você vê o John Kennedy numa mesa assim, olhando assim, colocando a mão assim, os mísseis sendo feitos. Parece aqueles grandes mísseis assim, já pronto para ser. Vamos pegar um lápis assim, né? Aqueles mísseis assim, já apontando para os Estados Unidos. Isso aí foi desfeito, mas as bases estão lá. Então, ou seja, a Rússia sempre trabalhou assim. Né? E é uma estratégia que Hitler também na Alemanha fez. Primeiro vou começo pela Polônia, depois para a Tchecoslováquia, aí eu quero o mundo. A terceira questão, gente, é o que nós estudamos num dos alunos que eu falei por que é o interesse do Jared, né, do Kushner, o genro do Trump, né, com esse acordo, porque ele tem muita riqueza ali, ele tem ações, ele tem campo petrolífero, de petróleo, não é dele, mas ele que banca a exploração. Isso é muito comum, tá, gente? Um cara, vamos supor, uma tribo lá no Emirado Árabe, que são tribos, encontrou petróleo, não tem dinheiro para fazer as escavações. Então ele entra, geralmente entra através da bolsa ou através de outro, quando eu falo bolsa, Wall Street, ou mesmo ele tem essas corporações que eles chegam e falam, nós achamos aqui, vocês querem nos ajudar, 30% é de vocês, 70% nosso, 30% vocês fazem o que vocês quiserem. E assim vai, tá? E ele tem muito interesse. Então ele tem interesse o quê? Exatamente sair para essa água marítima, para as águas quentes do Mediterrâneo, e ali pega o Oceano Índico e consequentemente, ele sobe, né? Vai para o Índico e sobe lá para o Atlântico, né? E ali tá a Europa aqui, de um lado, certo? Desse lado, e tá do outro lado os países americanos, inclusive o Brasil, entendeu? Então, assim, quem gosta de estratégia, né? Quem jogava aquele war, aquele tabuleiro antiguíssimo, né? Sabia que uma das questões ali era estratégica, você ia chegando, exatamente isso. Então, a guerra é feita por estratégia, tá bom, gente? Então, precisamos entender isso. Então, quem vai defender Israel? Vamos lá, gente. Esse versículo aqui, nós podíamos ficar um aulão inteiro sobre ele. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, Deus. No hebraico é Jeová El Shaddai, tá? Que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Mas Silas, ele não está falando de livrar Israel? Amado, com esse tremor ele mata duas coisas. Com esse tremor, ele. Porque Ezequiel está falando da região de Gog, ou seja, descendo a Turquia ali, já entrando em Israel. Já passou as colinas de Golã ali, então para vocês se situarem, a Síria ali, tá? E já tá em território israelense. Aí ele faz ali um tremor de terra. Veja só o que eu coloquei aqui, tá bom? Um grande terremoto sacudirá Israel, que está situado em uma falha de duas placas.
Aqui, meu querido, se isso acontecer, sabe o que significa? Significa que essa falha está exatamente no começo da onde? Do Monte das Oliveiras. Por isso que, né, o profeta Zacarias fala que se abrirá uma passagem para o Messias. Então, Deus, por isso que eu falei, Deus vai, com um terremoto, ele vai acabar com o exército e vai abrir passagem para o Messias, para o filho dele. Porque nesse exato momento Jesus desce, coloca os pés no Monte das Oliveiras, os eucaliptos aqui perto da minha casa vão bater palma, nós não vamos estar aqui, tá? Mas eles vão bater palma. Ah, o povo que morava aqui comigo já está tudo lá no céu descendo, vai ver a gente, né? Quem sabe a gente vai visitar aqui os nossos eucaliptos. E a alegria da terra que nós estudamos no milênio, a terra se alegrando, os animais se alegrando. Uau! Ele chegou, ele pisou. Como que ele vai entrar? Como que ele vai chegar ali e entrar por esse portão? Se esse terremoto acontecer, eu falei ao longo do milênio que há uma probabilidade agora, né, de que o portão realmente onde Jesus se refere, que foi a porta que Elimeleque, né, o sacerdote no tempo de Neemias, restaurou, tá, juntamente com seus filhos, né, que eram levitas, tá, e as duas torres, nós já estudamos elas lá em Neemias, tá bom? E se isso realmente acontecer, que eu creio que vai, abre-se essa porta lá que está lá embaixo, que agora eles conseguiram ter uma ideia de que existe uma outra porta. Olha só, as coisas estão avançando, gente, de um jeito que quem tem ouvidos ouça. Acho que tem que se fazer aqui as palavras de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça, tá? E aí se abre, aí o Jesus do Monte das Oliveiras consegue ir sem pisar naquele cemitério. Fogo e enxofre, tá ok? Armas nucleares. Bom, vamos abrir um parênteses aqui, tá, gente? É claro que quando a gente vai fazer uma analogia, a única coisa que se aproxima do que o texto fala seria uma arma nuclear. Só que já foi constatado, e eu não sei se vocês sabem, essa pesquisa é questionada no sentido de não avançar mais, como a própria Arca de Noé está no monte na Turquia, a Turquia não deixa ninguém chegar lá, satélites já fotografaram, tem no YouTube, gente. Então, assim, tá lá, mas assim, tá um barco lá petrificado, né? Então pode ser, eles dizem que é um barco viking, eles dizem que é qualquer outra coisa, tá? Os escatologistas entendem por causa do monte, tá aí por causa de Gênesis, que é a Arca de Noé. Que seria uma grande prova, tá, gente? Porque os grandes, principalmente os geólogos, né, questionam esse dilúvio, se ele foi mundial ou não foi mundial, se esse dilúvio foi apenas uma questão local e etc, etc, etc. Com essa arca lá, se tem a ideia que Deus destruiu toda a humanidade. Outro ponto, gente, é que toda a humanidade era ali também. Tem, então, são discussões idiotas, mas aonde que eu quero chegar? Sodoma e Gomorra. Tá? Quando em 1962 para 63, que se fizeram, pegaram as primeiras amostras de terra de Sodoma e Gomorra, eles ficaram surpresos porque era a mesma amostragem que tinha em Hiroshima e Nagasaki, principalmente em Hiroshima, tá? A bomba lá que caiu em 6 de agosto, né, gente? E, aliás, passou. Você viu que foi a primeira vez que ninguém praticamente fez aquela comemoração, né? De 6 de agosto, da bomba nuclear. A pandemia, gente, está sendo uma cegueira mundial. Ninguém está falando mais nada, né? Mas voltando aqui. Então, viram que é exatamente igual. Então, por isso que o autor Eric von Däniken, quando ele escreve, ele fala assim que quem atacou Sodoma e Gomorra foram os alienígenas com uma bomba nuclear, que até então o homem nem saberia. Bom, o homem, naquela época, Sodoma e Gomorra não sabia de nada quase, tá? Mas é interessante isso sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque não caia na bobeira que Deus vai usar uma arma nuclear de Israel, tá, gente? Entenda que Deus simplesmente vai mandar fogo e enxofre dos céus, que é exatamente a mesma potência de uma arma nuclear e mais ainda, mata só quem tem que matar. Deixa vivo quem tem que ficar vivo, tá bom? E são 10h30, então vamos avançar no último aqui. Eu consegui ir rápido, deu certinho. Gente, isso é muito importante, tá ok? Nós estamos falando de 3 anos atrás, tá? No dia 21 de 12 de 2017, a ONU aprova a resolução para tentar anular o reconhecimento de uma Jerusalém judaica para
uma Jerusalém islâmica. Então, novembro, nos Estados Unidos, vai ser um divisor de águas, tá? Porque o John Biden, se ele entrar, ele é a favor desse tratado que vem desde Barack Obama, entendeu? Que é trazer uma paz ali, e tem apoio das nações, da ONU, você pode ver, tem apoio da ONU, e tem apoio da França, principalmente, e da Alemanha. Agora, a Merkel está começando a entender a necessidade de uma globalização por causa da pandemia. Ou seja, se houvesse um xerife no mundo, esse xerife iria atrás da onde começou esse vírus. Quem se interessa na Veja dessa semana, deve estar saindo hoje na banca, eu consigo ela sempre na sexta-feira, tá? Nas páginas amarelas estão aqueles dissidentes chinês e ele fala sobre esse vírus, rapidamente ele vai falar. Então, para quem não quiser comprar, ele fala assim que existe em Wuhan, aonde nasceu, né? Que esse vírus não nasceu do mercado, não é resultado de animais, mas ele é um vírus manipulado, sim, e porque o maior laboratório de criação de vírus, né, de infectologia, está em Wuhan, o maior laboratório. Eu recebi um áudio, gente, mas é muito grande, de uma pessoa próxima a mim, onde ele dá uma explicação fantástica sobre esse vírus. E eu lembrei dele nessa reportagem, porque quando ele me falou isso, exatamente é o que esse autor está falando, né? Mas muito bom a explicação que ele dá sobre vírus, ele trabalha com isso, tá ok? Eu não vou identificar até por uma questão, eu não falei com ele, né? Mas assim, ele sabe, né? Para mim foi fantástico. Então, gente, eu encerro aqui, tá? Para nós é interessante entendermos que nós não estaremos nesse período, né? Alguém coloca aqui, ó, as linhas diz que foi plasma, até pela petrificação da esposa. Isso. Se for plasma, está falando assim que Sodoma e Gomorra foi. Na realidade, existe um estudo sobre isso aqui, que não foi uma bomba nuclear que atacou Sodoma e Gomorra, mas foi um raio, né, de plasma, sim. Nós vemos esses efeitos aí nessas guerras, nesses filmes de ficção. Sodoma e Gomorra, gente, é um lugar assim que se parou no tempo, até porque se identificar que foi uma arma que ainda não existe no domínio da humanidade, tá? E conseguiu a petrificação da esposa que se transformou em sal, né? Aquela questão toda, você vai estar diante de uma questão muito bombástica. Primeiro, se aceitarmos que foi Deus, então Deus realmente tem um poder acima de tudo. É claro, estou falando para o mundo ateu, tá, gente? E a outra probabilidade é que uma nave alienígena atacou ele. Mas qual o interesse de destruir aquela cidade? Sendo que o único pecado daquela cidade era o mesmo pecado de Pompeia, que foi destruído por um vulcão, né? Que é o pecado da promiscuidade. É quando Deus fala o basta dele, tá ok? Ok, gente, encerrando aqui, então que Deus nos abençoe. Nós não estaremos aqui, nós talvez assistiremos tudo isso sentado num banquinho nas regiões celestiais, numa grande TV plasma, com um grande drive, né, assistindo, porque depois dessa vitória, quando o Senhor posar no Monte das Oliveiras, a igreja virá e estaremos aqui. Aí entra o milênio, aquele estudo para mim maravilhoso e fantástico de tudo, tá bom? Que Deus nos abençoe, amados, mais um motivo para ficarmos firmes, para ficarmos tementes ao Senhor, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus, amado.